Carol, eu comecei falando um pouco que a sua formação primeira é letras, não é Isso, isso? isso. Sou professora de E língua aí portuguesa. depois, isso. E aí depois você fez o direito. Me conta um pouquinho como foi. Você escolheu letras, depois foi para o direito, e aí você pode chegar até agora, quando você decidiu, durante a pandemia, fazer esse retorno um pouco para o mundo das letras, né, da Uhum, escrita, para ajudar as pessoas nessas sim, necessidades que elas têm agora. Fala um pouco de você para gente. sim. Então, eu fiz letras, primeiramente, depois eu acabei decidindo. Aí fiz mestrado também, psicolinguística. Depois eu acabei decidindo fazer direito. E aí me tornei advogada. E dei aula por muito tempo de língua portuguesa. Ministrei aulas para cursos de direito também e outros cursos, sempre trabalhando na área da comunicação. Sempre gostei muito da língua portuguesa, mas acabei saindo da docência e ficando mais nessa área jurídica. Então, mas eu sempre gostei, sempre achei muito interessante a língua portuguesa. E aí eu decidi retomar os meus estudos, voltei a fazer agora uma especialização em comunicação jurídica, que era algo que eu tinha muita vontade de fazer, porque eu considero assim que o direito é a área muito relacionada à linguagem, muito relacionada à língua portuguesa. Então, o profissional da área jurídica, ele precisa ter um domínio superior às outras áreas, até mesmo na questão da língua portuguesa. Por quê? Porque a língua portuguesa acaba sendo a sua ferramenta, uma de suas ferramentas, a sua ferramenta maior de comunicação, de argumentação. Então, eu sempre gostei dessa ideia de unir o direito com a língua portuguesa. E quando surgiu essa oportunidade da pós-graduação em comunicação jurídica, eu acabei me inscrevendo e foi agora no período da pandemia. E aí, passeando pelas redes sociais, eu sempre tenho visto a dificuldade que as pessoas têm com o uso adequado da língua, com correção, com clareza, com objetividade, com coerência, concisão. Então eu comecei a pensar em voltar a falar um pouco da língua e trazer para as redes sociais, trazer algumas dúvidas do dia a dia, conteúdos interessantes que fossem ao encontro das necessidades das pessoas. E é interessante porque eu tenho visto as pessoas vêm falar para mim, ai, que legal aquela dica que você deu, eu não sabia tal coisa. Então eu tenho achado interessante. E para mim também tem sido um tempo de retorno aos estudos da língua portuguesa, porque eu fiquei um tempo afastada. E apesar de não ter esquecido ou ficado distante dos conteúdos, hoje eu estou retomando, estou me aprofundando mais. Então está sendo um tempo maravilhoso para mim também. E muito interessante isso, né? A gente usar essa ferramenta que até então a gente usava mais para os interesses pessoais, né? Eu, por exemplo, eu já morei em algumas cidades, então as redes sociais são uma forma de que eu mantenha contato com meus outros amigos, né? Das Sim, outras com cidades. E certeza. aí a gente usar essas redes sociais também para prestar um serviço, né? Um serviço de informação. E realmente, cara, essa questão do português é bem complicada. Uhum. Primeiro que, com a tecnologia avançando, né, com tudo sendo digital, a gente Sim, tem a ajuda de alguém aí bem importante, de uma ferramenta muito importante, que eu acho que ajuda, mas atrapalha. Ajuda porque corrige os nossos erros, mas atrapalha também porque a gente deixa de buscar o aprendizado, o saber, né? Às vezes sim, fazem faltas correções, né? Uma hipercorreção ali, e acaba deixando a gente em apuros.
que é um pouco do corretor ortográfico que a gente tem no Sim, com computador, certeza. no celular. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião, o que você acha disso, do corretor ortográfico? Olha, eu não gosto de corretor ortográfico, principalmente no WhatsApp, porque ele sempre corrige e coloca a palavra que nós não queremos usar. Mas, brincadeiras à parte, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o corretor ortográfico, porque ele não conhece o sentido das palavras. Então, vamos pegar, por exemplo, a palavra sessão, que foi até uma palavra que eu trouxe no meu Instagram. A palavra sessão, ela pode ser escrita de 3 maneiras, com significados diferentes. Então, se ela for escrita com S e C cedilha, ela significa divisão, departamento. Então, a seção de roupas numa loja, por exemplo. Se for escrita com S e 2 S's, ela significa reunião. Então, uma reunião, uma sessão de cinema. E se for escrita com C e 2 S's, é sessão de ceder, do verbo ceder. Então, vamos pensar no corretor ortográfico. Será que ele vai conseguir compreender o sentido que eu quero dar ao meu texto? Então, ele vai mostrar lá as 3 opções e você vai ter que escolher. Então, não basta ter o corretor ortográfico, é preciso que nós tenhamos um conhecimento também dessas estruturas da língua portuguesa. E por isso que eu indico outras ferramentas. Aí também tem a questão da concordância. Muitas vezes o corretor, principalmente do Word, ele apresenta uma concordância do verbo com o elemento que está mais próximo e nem sempre aquele elemento é o sujeito com quem ele tem que concordar. Então é preciso tomar muito cuidado com os corretores ortográficos e não confiar neles cegamente, digamos assim. Então eu até trouxe aqui, eu até imprimi, vamos ver se vai dar certo, porque eu fiz na forma... Sim. Dá para entender? Sim, tá direitinho. Então, ela imprimiu espelhado, tá direitinho, gente. Ela pensou em tudo. Então, eu pensei, porque língua portuguesa, sem trazer nada de língua portuguesa, não dá, né? Escrita. Sim. Então, eu até trouxe para indicar o Volpe, que é um dicionário, que na verdade ele é um vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse Volpe, você pode até baixar o aplicativo no seu celular e é muito interessante. Olha. Ele é gratuito, tá? E aí já fica a dica, pessoal, é gratuito e não gratuito, como muitas pessoas pronunciam, tá? Então ele é gratuito e você pode colocar esse aplicativo no seu celular e quando você tem uma dúvida, em qualquer lugar que você estiver, você escreve a palavra lá e ele vai demonstrar se a grafia está correta. A única situação que é importante nesse vocabulário é que ele não traz o campo semântico, ele traz apenas o campo linguístico, digamos assim, apenas a grafia, tá? Então ele não traz o sentido, ele não traz o significado. Diferente do OWISE, que é o dicionário que eu indico. Eu gosto muito do dicionário OWISE. É só você escrever OWISE. Também tem a versão online, que você pode deixar no seu computador. Tem até uma versão agora corporativa, para quem tem empresa, quiser fazer assim um pacote para os funcionários. Eles têm umas coisas bem interessantes. E o que é legal do OWISE é que além dele trazer o significado das palavras, ele traz também conjugação verbal, os vários usos. Então, às vezes você tem dúvida de um verbo, aí você vai lá em conjugação e consegue saber como que se conjuga aquele verbo. Então, é bem interessante. Então, eu prefiro essas ferramentas aqui, porque aí você consegue saber qual é o significado que você quer dar, e aí fica mais fácil. E na questão sintática, de estruturação, de pontuação, aí eu acho mais interessante. Se a pessoa tem realmente dificuldade, dela procurar uma boa gramática, um bom livro Hoje em dia tem muitos livrinhos assim, pequenininhos,
sabe? Que trazem... Aqui eu não teve como inverter. Então, Mil e Uma Dúvidas de É, Português. Tem vários livros. Tem livros que tratam especificamente de pontuação. Então, seriam essas indicações que eu faço. Eu não gosto do corretor ortográfico. sim. Olha, a gente tem duas formas de escrever, né? A gente tem as formas de escrever dos adolescentes, que eu realmente desisti, eu não entendo. Uhum. Aquilo ali é um idioma à parte, né? Sim. Antigamente era assim, depois, aí é um D, P e um S, Sim. né? Você ainda entendia. Entendi. Depois, teclar, na minha época, né? Teclar, e aí o TC. Mas agora é um idioma, sabe? Que parece russo, porque juntam todas as consoantes ali. Eu não entendo, gente, Sim. eu não entendo. Mas isso é uma forma da comunicação na internet. Mas tem outras pessoas também que usam a internet para o trabalho. Precisam se comunicar de forma eficiente e não têm conseguido, Carol. Então, a pessoa às vezes tem uma loja, tem algum comércio, quer usar o Instagram como ferramenta para isso, e alguma questão mesmo ali do estudo dela, foi comprometido nessa área da escrita, né, da redação, de colocar as ideias, como que você vai se expressar, como que você vai comunicar com o seu público, que se torne impeditivo para que essa pessoa faça a venda, né? Impeditivo realmente para o comércio dessa pessoa. Para essas pessoas que têm usado a internet agora, na época da pandemia, né? Tão útil a internet para o comércio. Você teria alguma dica, alguma experiência para contar para a gente? Sim. Então, esse é o que você chamou lá na chamada da live de um novo normal. Eu acho que é bem interessante pensarmos nisso. Qual é o novo normal? Antes, eu acho que todo mundo falava assim, a escrita vai acabar, vai diminuir, as pessoas vão escrever menos. Mas não é verdade, as pessoas estão escrevendo muito mais. Por quê? Porque nós usamos muito e-mail, WhatsApp, redes sociais, rede social em geral. Então, nós temos essas ferramentas e a gente acaba utilizando isso e tem que escrever. Então, como que nós vamos estruturar as nossas ideias, organizar de forma clara, de forma correta, de forma objetiva? A linguagem do adolescente ou aquela linguagem coloquial que você vai usar no dia a dia, até numa conversa aqui que nós estamos tendo, mas informal, mesmo que estejamos falando sobre um tema específico de ensino, é uma linguagem despreocupada, despretensiosa, né? Então não há necessidade de tanta formalidade. Caso ocorra algum deslize, porque na oralidade a gente acaba deslizando também. Caso ocorra algum deslize, ou até mesmo naquela linguagem do adolescente, para abreviar, que o adolescente ele tem muita pressa, né? Então ele tem que abreviar tudo. É admissível, mas realmente, quando as pessoas começam a usar as redes sociais para promover o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, a sua imagem como profissional. Então, nós vemos aí muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais da área jurídica. É necessária uma linguagem formal. É necessária. Então, não tem como nós fugirmos disso, tá? Eu tenho visto, assim, as pessoas que têm comércio também apresentando produtos e não tem jeito. De repente, a gente observa ali um deslize, uma coisinha, isso acaba impactando a imagem. Oi? Acaba impactando na própria venda, né, Carol? Porque Sim. A pessoa não consegue fazer a venda se ela não consegue expressar, né? O que ela está vendendo, como é que faz a entrega, por exemplo. Sim. Eu vejo esses comentários, até mesmo a compra ou a negociação, né? Você falou que o direito é muito importante a questão da argumentação. Isso. Na venda também é muito importante a questão da argumentação. E os comentários, às vezes, Carol, assim, post de venda, que você não consegue entender qual é o sentido, né? O que a pessoa sim, quis dizer. Sim. Então, existe essa necessidade do domínio mesmo das estruturas básicas da língua portuguesa, né? Porque
pense comigo, a língua é nossa arma de persuasão, porque no final das contas, quando eu falo alguma coisa, quando eu comunico alguma coisa, eu quero levar o meu interlocutor a ter alguma reação. Então, a língua ela é considerada uma arma de persuasão. Então, nós temos que saber utilizá-la de forma adequada, conhecer, dominar as estruturas básicas da língua. E o que é dominar as estruturas básicas da língua? Por exemplo, na fala, saber fazer uma boa concordância, pronúncia, igual isso que eu acabei de falar sobre a palavra gratuito. Muita gente fala, um show gratuito, um curso gratuito. Não é gratuito, é gratuito. Então, são erros que acabam... denegrindo mesmo, né? Isso, acaba impactando a credibilidade do profissional. Isso. Então, nós temos que observar essas questões, sim. E na escrita seria também a ortografia, o uso adequado da acentuação, porque eu vejo assim, na fala é muito mais fácil. É mais fácil a comunicação oral. Você vai, volta, corrige. Agora, na escrita não é assim. Não é assim. Sim. E até eu acho... A própria entonação, né, também ajuda a entender a entonação que você... Tanto que às vezes você vai comunicar alguma coisa pelo WhatsApp e não consegue comunicar o que você quer, sem gravar, para a pessoa ouvir o seu tom de voz, sim, né? Com certeza. Com certeza. Até eu trouxe aqui um exemplo que eu achei bem interessante sobre pontuação. Como que uma vírgula, como que uma pontuação pode mudar totalmente o sentido de um texto, de uma frase. Então, eu vou colocar aqui para vocês observarem. Então, olha aqui, ó. Então, veja bem, a vírgula. Sim, tá vendo? Ó, se ela estiver ali, ó, não perdoe. Se ela estiver depois do não, o sentido já muda, ó. Não perdoe. Conseguiu perceber? Sim, ó, então vamos ficar assim, para deixar bem claro. Então, na primeira, sem a vírgula, a pessoa quer dizer para que não seja perdoada. Isso. Já com a vírgula, está dizendo, não faça dessa forma, escolha perdoar. Isso. Aí, olha de baixo. Esse juiz, então, vamos lá. Esse juiz é corrupto. Então, a pessoa está falando para o juiz, esse juiz é corrupto. Sim. Embaixo ele já está dizendo, esse juiz é corrupto. Já está... Então tirou as duas vírgulas, né? Aproveita e explica pra gente por que é esse com 2 S e não é com T, que todo mundo confunde. O este. O EC e o EC. Como que é? Aí tem um pouco de diferença quando é dentro do texto. Então, se for recorrência dentro do texto, tá? Aí, quando você vai falar sobre alguma coisa, quando você vai dizer, por exemplo, vou apresentar o gráfico a seguir. Aí você usa este, porque você ainda vai apresentar o gráfico. Agora, se você já se referiu ao gráfico, já apresentou o gráfico, estiver se referindo ao gráfico, aí você vai usar esse. Muito, sim. Ó, isso só ele resolve. Então, se for só isso, ele resolve. Agora, isso só ele resolve, como se fosse algo assim que ele fosse o herói, né? Sim, então no primeiro se for só isso, é uma coisa pouca. Ele resolve. Ele consegue resolver. Isso. Agora, isso é muita coisa, muito grande, uma magnitude maior. Isso. Só ele resolve. Para resolver. Então, e aí mudou depois, completamente. Aí depois tem o não espere ou não espere, que é o mesmo sentido do não perdoe lá em cima. Tá? Sim. Então, vou atravessar, aí a pessoa fala, não, espere. Isso. Eu vou atravessar, a pessoa fala, vai, não espere, porque senão vem um carro. Né? São exemplos simples, mas que mostram aqui, como a vírgula. Esse aqui eu acho bem interessante, bem engraçado. Sim. Quer ver? Ó. Tô adorando, gente, essa aula, olha a didática, gente. Perdemos uma professora. Sabe por quê? Não sei por que você mudou e foi pro direito, né? A gente tem nossas profissões na vida, mas assim,
essa desvalorização dos professores no Brasil é uma coisa muito triste. Olha a professora que a gente perdeu. Vocês estão vendo, né, Brasil? Deus, não. Vocês estão vendo, não é mesmo, Brasil? Vai, Carol. Então, vamos lá. Ó, vamos colocar a vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se a mulher for pontuar, ela vai colocar a vírgula depois de mulher. Se o homem souber... Deixa eu ver. Se o homem souber o valor soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. De 4 à sua procura. Então a mulher vai pontuar assim. Agora o homem vai pontuar assim. O homem vai pontuar depois do tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher... Olha só que legal, gente, andaria de 4. Então, gente, ó, vamos lá. Põe o do meio. Põe o do meio pra gente ver de novo, Carol. Olha que legal. Na opção de cima, né, que a vírgula depois de mulher, tá dizendo que o homem vai procurar a mulher. Já embaixo, com a vírgula depois do tem, significa que a mulher vai procurar o homem. Então, o significado completamente oposto. Completamente oposto. Ou seja, a pessoa vai buscar o que é mais favorável para ela. Então, se a mulher for pontuar, ela vai pontuar. E que perigoso, né? Pensando nesse tipo de escrito, por exemplo, pensando dentro do direito, né? Se essa coisa fazer alterar alguma coisa, você pode alterar o que com certeza. Pode alterar até uma decisão, né? Gente! E outras são coisas que, às vezes, um bom advogado, e quem for aí da área do direito pode confirmar, um bom advogado, às vezes, ele vai usar não algum assunto, alguma coisa relacionada à área jurídica. Às vezes, ele pode até usar alguma situação gramatical, algum problema para argumentar para argumentar contra o seu oponente. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Sim, olha, a gente teve uma pergunta aqui falando sobre as palavras de inglês dentro do português. Ah, meu Deus, o que eu acho disso? A gente teve essa pergunta, o que você acha disso, né? Porque a gente tem realmente aquela linha que é mais preciosista, né? Não, retira do inglês, retira as palavras de inglês do português, porque a gente tem que cuidar da nossa língua. Mas a gente também tem, Carol, aquele fator inevitável de uma globalização, não é? Sim. De uma cultura que entra, de uma troca comercial, dos nossos hábitos, né? E que é inevitável. Sim, tem como frear. Tem como frear. Com o que você acha? Eu acho que aí vai de cada um. Eu nunca pensei muito sobre isso. Eu não uso muito inglês, porque eu vou confessar que eu não domino muito inglês. Eu gosto muito do inglês, estudo, mas tenho um pouco de dificuldade. Mas eu vejo assim, que tem gente que mistura muito o inglês. Eu acho que nós temos que valorizar mais a nossa língua. Mas não vamos ser também preconceituosos ou dizer, eu não acho interessante misturar o inglês. Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, vou ser bem sincera. Sim. Mas eu acho que se nós temos a palavra correspondente em português, Foi o Lucas. Nós podemos... foi o meu cunhado que perguntou? O Lucas, foi o Lucas é o cunhado? Lucas é meu cunhado. Depois você se acerta com ele, tá? Ele adora me colocar no fogo. Foi ele. Eu vou chamar ele aqui depois para conversar. Depois ele você chama ele para conversar aqui. Para ele falar a opinião dele. Tá bom, combinado. Mas eu acho depois você já vai na sequência. Mas eu acho que se existe um correspondente no português, acho que nós devemos usar o português, não tem porquê. Igual eu vejo várias pessoas que colocam, às vezes, nomes de lojas, de coisas em inglês, não sei. Eu prefiro usar o português, porque eu estou no Brasil. Mas algumas palavras, elas são mesmo...
Elas De são mesmo comida mesmo, né? incluídas, comida, Cheeseburger. isso. Não tem como. Cheeseburger, É até né? estranho, né? É até Sanduíche estranho de queijo. Ninguém vai comprar, porque não é? abrasileirar as palavras, né? Então fica até esquisito. Sim, verdade. Olha, um outro ponto muito interessante é o medo que as pessoas têm do novo acordo ortográfico. Sim. Eu, sinceramente, eu acho que facilitou, porque parece que ficou mais óbvio, não sei se eu posso dar essa Sim. palavra, né? Porque antes, por exemplo, antes eu precisava decorar o credelevê, então eu vou acentuar no credelevê, agora não. As palavras são como as outras, eu não vou acentuar mais. Então, eu acho que simplificou. A dificuldade realmente, Carol, é a gente ter que reaprender o português, né? Sim. Porque a gente tinha aprendido, a gente vem escrevendo e aí a gente agora tem que reaprender. Então, o ideia para mim é direto. O acento da ideia, mudou, eu apago. Então, assim, o ideia eu sinto falta, entendeu? Eu tenho um sentimento de saudade, realmente, do acento de ideia, por exemplo. Eu acho que ideia combina com acento, entendeu? Eu fico lembrando da luz, da lâmpada, assim. No acordo, as paroxítonas terminadas em ditongo, como é o caso de ideia, elas perderam o acento, que é o caso de ideia, de joia. Então, realmente gera dúvida. Aí muita gente acha que todas as palavras perderam o acento. Não, não foi assim que aconteceu. Eu até trouxe aqui também aqui do que mudou no acordo, assim, bem resumido, porque não tem como a gente falar sobre tudo isso aqui nessa live. Muito grande. Porque tem exceções, tem muitas situações que permaneceram. Então, para isso é interessante um curso mais aprofundado, né? Uma pesquisa mais aprofundada em relação a isso. Até no Senado Federal, nós temos um curso gratuito sobre o novo acordo ortográfico. Tem, tá? Então, quem tiver o interesse de fazer esse curso, é só entrar lá e fazer e se inscrever, tá? Ótimo. É bem interessante. Sim. Aí vai conseguir, vai ficar mais fácil sanar todas as dúvidas. Então, ali, as mudanças básicas que aconteceram foi o alfabeto, que nós tínhamos 23 letras e passou a ter 26. Então... Porque é muito interessante isso, porque muitas escolas, aí eu falo como professor de educação infantil, a gente, algumas escolas já inseria, né? Embora nos livros didáticos não aparecesse, mas no cotidiano a gente já inseria por causa do nome próprio, exatamente como as palavras em inglês, né? Sim. É que o acordo, ele entrou em vigor em 2016 e houve muita resistência, então as pessoas não aderiram muito. Hoje, esse ano que tem se falado mais do acordo, né? Então as pessoas às vezes acabam esquecendo. Então, no caso aqui, trema, mudanças nas regras de acesso. A gente, trema era tão bonitinho, né, gente? Adorava trema. Tá vendo? Eu tava coisa de velho. Quando eu contava pros meus netos que eu usava trema, eles vão falar: você usava isso. Mudança das regras de acentuação, então acento agudo, circunflexo, diferencial. No caso das palavras que tem dupla vogal, vou, lei. Aí no caso de ideia, que é o que a gente acabou de falar, do diferencial para, por exemplo, preposição e o verbo parar. Antes tinha, né? Tinha o acento em para. E o hífen. O hífen, que é assim, eu acho bem interessante as pessoas fazerem assim, um estudo mais aprofundado, porque houve essa alteração, mas o Volpe, esse dicionário que eu passei para vocês, ele ajuda bastante, tá? Então, se você tem alguma dúvida e digitar a palavra, ele vai dizer para você se ela é com hífen ou não. Só tomar um pouco de cuidado, porque às vezes pode aparecer alguma palavra que tem um outro significado, que possa haver aí alguma divergência, tá? Mas, no caso, por exemplo, aí, micro-ondas, antes era junto, agora ficou separado, anti-inflamatório. As palavras que tem, que há essa terminação com a mesma vogal que inicia outra, isso, acaba ficando com hífen.
E essas aqui que Separou as são, isso, vogais. essas aqui que são bem interessantes, que dobra o R e ficaram juntas ali. Contra-razões, contra-regra. Então, são... Contra-regra. Então, Olha, do pessoal do teatro também. isso. Então, aí são algumas dicas que eu acho, assim, interessante, mas que apesar da mudança não ter sido tão grande, ela foi Sim, significativa. Então é interessante buscar um sim, aprofundamento maior, porque aqui não tem como a gente ficar falando sobre tudo, né? sim. Carol, e até mesmo, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não vou escrever, eu não vou, né? Eu só uso ali coloquialmente, só no dia a dia, o meu português, nas redes sociais. Mas assim, para quem é mãe, para quem é pai, né? Para quem tem os filhos, eles vão crescer agora estudando baseados no novo acordo. Sim, E se você for ajudar não sabendo o novo acordo, você pode atrapalhar, né? Então, é sim, aquela máxima, todo mundo que ajuda aqui não atrapalha. Então, mesmo que você não sou jornalista, não sou da área jurídica, não sou da área de letras, não, enfim, não é meu mundo, mas exatamente o que a gente falou, o português é uma língua viva e se a gente tem esse contato com outras pessoas que estão em aprendizado, no caso dos nossos filhos, a gente precisa ter um compromisso, né? sim, E com o conhecimento mesmo, com o conhecimento a gente fazer essa atualização, sim, né, com Carol? certeza, com certeza. Fique em dúvida quanto ao uso do gerúndio, tá? Mas o gerúndio, ele é uma forma verbal comum que você pode usar. O que não pode usar, que se tornou um vício de linguagem, é o gerundismo, tá? Então, olha aqui. Gerúndio. Expressa Uhum. uma ação que está em curso ou que ocorre simultaneamente ou ainda que remete a uma ideia de progressão. Então, se é uma ação que está em curso, Sim. no caso, ela vem trazendo, está certo, é uma ação que está em curso, eu venho trazendo conteúdos, Ufa, né? ufa. Então, você não estava tão errada, não, tá? Olha o exemplo. E a lama desceu pelo morro, destruindo tudo que estava pela frente. Olha o gerúndio ali, destruindo tudo que estava pela frente. Andando pela rua, encontrou uma carteira. Então, ele estava andando pela rua e encontrou uma carteira. Então, expressa uma ação que Sim. está em curso. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o vício de linguagem chamado gerundismo, tá? Sim. Que são essas expressões aqui. Eu vou trazer o exemplo que fica mais fácil, todo mundo vai lembrar. Sim. Vou estar Sim. avisando, vou estar falando, Sim. vou estar Sim. transferindo sua ligação. Será que é necessário utilizar o vou estar? Sim. Vou estar avisando? Perdão, o vou sim, mas o vou estar avisando para dizer que você Sim. vai avisar ou que você Vou transferir, vou né? Ou até mesmo falar. estarei transferindo. Estarei transferindo, estava certo? Ou Não, também é não, é gerundismo? gerundismo. Por Também é quê? gerundismo. Porque Olha, porque gente. se o gerúndio significa uma ação que está em curso, Sim. você não vai ficar Então, né? estarei, você está, transferindo também está. Então, tem É, está e está. não. Esse está que não Então está acaba aí. caindo no vício de linguagem. E Que realmente foi uma legal. influência do telemarketing. Isso acabou se tornando chique, muitas pessoas acham bonito e usam. Então é um vício de linguagem. Não, então nós pedimos para não usar mesmo, porque é um vício de linguagem, tá? E aí é muito interessante nós pensarmos sobre isso quando esses erros da fala, as pessoas acabam transferindo para a escrita. Isso, isso Sim. acaba prejudicando muito, porque a gente acaba refletindo na escrita o que a gente faz na fala. Então, são esses erros comuns que acabam prejudicando aí a comunicação e não deixando aí que as pessoas realmente tenham um domínio da língua. Sim. Nessa vida de internet que você tem acompanhado, quais são os erros assim, maiores que você vê nas redes sociais? São esses que você já colocou? Ou tem algum outro erro, Carol, que você acha Em- que em- toda hora você vê? Olha, eu vejo muito a partir junto, eu até falei sobre isso, sobre o a partir junto, com certeza junto, ansioso também, tá? Com C e é com S. Então são coisas assim. Hoje eu vi um assim, a pessoa queria dizer
usar o A do verbo haver, que é com H. E aí a pessoa utilizou um A sozinho, ainda com acento agudo. Então, assim, só que são erros que nós verificamos que é por falta de conhecimento mesmo. Então, se a pessoa tem um dicionário, tem uma boa... É que muita gente não percebe também que está cometendo esse tipo de erro, né? Então, por isso que eu achei interessante trazer essas dicas. Porque aí a pessoa olha e fala, teve gente até que mandou mensagem para mim, nossa, eu não sabia que estava errado, que não era assim e tal. E eu achei bem interessante. Mas assim, eu acho importante falar também, Eugênia, que nem sempre um texto com todas as palavras corretas e concordância perfeita, nem sempre esse texto é claro, é correto, é objetivo. Tem a Isabela F. Militão, eu acho, advogada. Sobre o uso da crase. Isso, uso correto da crase. Você falou agora o haver, né? A crase. Eu também tenho muita dúvida a crase, ela é a junção quando você tem um verbo que pede a preposição a, mais uma palavra feminina que pede o artigo a. Então, eu não posso utilizar crase se eu tiver, por exemplo, uma palavra masculina. Tá? Então, diante de uma palavra masculina, eu não vou usar crase. Essa seria uma dica básica que eu dou. E se o verbo pedir a preposição a. Mas a crase também é um outro tema que tem muitas regras, muitas exceções. Então, é complicado agora explicar alguma coisa assim, sobre crase. O que seria, o que é básico é pensar que sempre haverá crase quando houver a junção da preposição a mais o artigo a, tá? Então... Por exemplo, para. Eu geralmente, quando eu quero saber se tem crase, eu substituir pelo para. Também dá certo, também dá certo. Porque o para substitui. Vem na minha cabeça agora aqui, que eu não vou escrever. Isso. Então, para, então é fraseado. Isso. Não cabe parar, não é vendo? As regrinhas do português. Vamos ver. Isso, muito bem. Carol, o que você percebe, assim, dentro da advocacia, dentro do direito, né? Que são as maiores dificuldades dos advogados? Dentro desse meio, com o português, relacionado ao português. Então, a dificuldade eu vejo em todos os profissionais, que seria isso mesmo, a dificuldade com o uso correto da língua, com a gramática, a normativa. Muitos usam, às vezes, com o excessivo uso de termos, às vezes até latinos, do latim, que poderiam ser substituídos, às vezes, por termos que hoje existem correspondentes na língua portuguesa. Mas o maior problema é mesmo a questão da organização das ideias, da concordância, da lógica das ideias, da estruturação das ideias. Então, esses seriam os maiores problemas que eu acredito que existam em todas as áreas de atuação. Eu trouxe aqui uns tópicos que eu acho muito interessantes, assim, para aquelas pessoas que gostariam de melhorar a língua portuguesa, de dominar a língua portuguesa. Porque muita gente tem as ideias claras na cabeça, tem as ideias bem elaboradas, mas no momento de sentar para escrever, acabam ficando confusas e travando, sentindo medo, insegurança, medo de escrever de forma incoerente, de forma confusa. Isso. Então, nós temos aqui algumas dicas. Por exemplo, se você vai escrever um texto, programe o seu texto. Programe, faça coloque as ideias no papel. Estruture as suas ideias. Faça um roteiro. Depois você vai escrevendo, escreve ali 2, 3, 4 linhas, aí volta, lê o texto, verifica a concordância. Então, são algumas dicas. Programe o seu texto. Muita gente vai escrevendo de qualquer jeito, coloca as ideias, não relê o texto, não revisa o texto. Aí quando manda, o texto não é bem recebido, porque está cheio de problemas de
gramática, de falta de coerência, de concordância. Então, essa seria uma dica. E essas outras sugestões que eu passei. Ter sempre um dicionário, uma boa gramática. Se tem alguma dúvida, vai pesquisar. Bom, você deu três dicas bem legais, né? Então, é o Volpe, o curso que tem no Senado. Sim. Para você que ainda tem dúvidas ainda das novas regras, novo acordo que já não é tão novo, mas é novo se você tem a nossa idade. Sim. E o outro dicionário que você prefere é o Wise. Eu escrevi rápido aqui, não Isso. Qual o nome do dicionário? Wise. Tá, gente? Aqui, três dicas maravilhosas que ela deu pra gente. Isso, pronto. Então é o Volpe e o OAS. Pronto, tá? Que é um dicionário maravilhoso também que ela indicou pra gente. Sim. Carol, essa questão pra gente terminar, essa questão da escrita mesmo, né? Da redação. Pra mim, eu fico chocada de ver a quantidade de zeros que o Enem, os vestibulares tem em redação. Então, é uma quantidade enorme de zeros mesmo, concursos. Ou seja, alguém que tinha um texto para escrever tirou zero. Sim. É realmente dramático a situação da educação no país, porque significa que a pessoa não conseguiu escrever um parágrafo sobre aquele assunto, daquele texto, né? Porque não é só deixar em branco, né? Não é 60% das pessoas deixarem em branco, não. Realmente uma tentativa frustrada de escrita que eu acredito ser um reflexo direto da leitura. Como que você que é professora, né? Aí já foi professora de escola, professora universitária, né? Como que você percebe, para a gente terminar, essa questão da leitura dos alunos, né? Sejam eles universitários ou não, qual que é o grau, o interesse, a quantidade de livros e de, enfim, artigos que esses estudantes buscam ler hoje em dia, para que o resultado seja esse, né? A leitura é realmente muito importante, porque se nós observarmos como as pessoas escrevem, nós vamos também aprender a estruturar as ideias e escrever de forma mais organizada. Mas nem sempre esse é o grande problema. Eu vejo que o maior problema mesmo é a falta de capacidade que às vezes as pessoas têm de organização das ideias na cabeça mesmo. Então, até nesse curso que eu estou fazendo de pós-graduação, nessa pós-graduação em comunicação jurídica, uma das professoras estava até comentando sobre isso. Ela falou, eu tenho alunos que falam comigo, que são alunos que vão prestar concurso para juiz, promotor, e eles falam, eu leio tudo, eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo estruturar as ideias, eu não consigo entender a lógica da gramática, eu não consigo organizar as ideias para escrever com coerência, com clareza, não consigo ser conciso, porque ser conciso é muito importante, ser objetivo, ser direto. Então, eu acredito que não é só leitura, é necessário, como eu falei no início, é necessário que nós tenhamos um domínio das estruturas básicas ali da língua, da estrutura da língua. Então, conhecimento dessas regras, dessas normas, porque isso é que vai fazer toda a diferença. Eu acredito que essa expressão, o correto seria entrega em domicílio. Por ser movimento. Por ser movimento. A mesa. Também não sabe muita dúvida, né? Sentar na mesa, sim. Daí são questões de regência. Por isso que eu falo, é muito interessante. São temas, a língua portuguesa é cheia de regras, de exceções, e vale a pena mesmo. Quem tem o interesse de melhorar, de dominar a língua, de conhecer as estruturas da língua, eu recomendo uma boa gramática, um bom dicionário, seguir algumas dicas, seguir alguém que você acha interessante na internet, que traz dicas. E se
sigam a Carol, porque ela tem dado dicas maravilhosas. Tem coisas que eu vou lá e falo, olha só, estou fazendo errado. Quem quiser mandar um direct, me adicionar, eu respondo Sim. lá, mando umas regrinhas, umas dicas mais Isso, bem gente. explicadas, porque aqui fica difícil nós explicarmos Sim, tudo. sim. Tá? Muito obrigada, Carol. Eu Só que queria te agradecer, agradeço. obrigada por guardar esse tempo para falar com a gente. Foi muito legal, muito esclarecedor. Parabéns Obrigada, pelos Eugênia. estudos todos que você tem, pela dedicação aos estudos. Eu acho lindo, eu acho rico e continuo investindo nos estudos. Embora a gente demore, eu não tenha reconhecimento, mas eu acho que é agregador da nossa sociedade, para a gente, para as mulheres, o conhecimento fortalece. E eu fico muito feliz que você tenha compartilhado também esse conhecimento. Porque também é um trabalho, né, Carol? Você é mãe, tem dois Sim, filhos aí estudando, é esposa, está aí de quarentena, tem uma casa, poderia muito bem fazer o quê? Ficar só assistindo séries. Não. Carol resolveu colaborar com todo mundo e dividir o seu conhecimento. Então, legal. muito obrigada, a Eu gente que agradece bastante. agradeço. Muito lindo, viu, seu Eu que gesto? Muito agradeço. obrigada por estar com a gente, foi Obrigada. maravilhoso, eu Que amei. bom. Obrigada. Obrigada. Gente, assista aqui no gravado, se você chegou agora no final, dicas lindas e maravilosas, desde o começo, tá bom? Vai ficar aqui mais um pouquinho e segue a Carol, que aí você tem dicas por toda uma vida aí. Por toda uma vida de quarentena. Verdade. Não é mesmo? Verdade. Então tá bom. Tá bom? Gente, um beijo. Boa noite. Beijo, Beijo, Carol. obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. gente. Obrigada por vocês que ficaram com a gente. Tchau, Tchau. tchau.